O assunto da aula de hoje é a pergunta número 107. A pergunta número 107, ela nos faz um questionamento que já ouvimos aqui o pregador falar sobre essa resposta. E hoje mesmo fala novamente essa resposta, essa pergunta. A pergunta 107 é: qual é o segundo mandamento? Cuja resposta é... Qual é a resposta? Está em Êxodo 20, versículos 4 ao 6, que diz: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa alguma que haja nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus forte e zeloso, que vinga a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e que usa de misericórdia até 1000 gerações com aqueles que me amam e que guardam os meus preceitos. Então, essa aqui é a pergunta número 107. Finalizamos a pergunta 107, podemos ir para casa. Que Deus nos abençoe. Amém. Tá bom. Vamos para a pergunta 108 também. Então, assim, irmãos, essa pergunta 107, ela é interessante, porque fala a questão da idolatria. Nós somos realmente uma fábrica de ídolos, e ela fala que não pode fazer nada, não pode substituir Deus por nada, nem que esteja em cima, embaixo, em lugar algum, não podemos substituir o Deus, porque o Deus é o Deus forte, e Ele é zeloso. Ele vinga a iniquidade dos pais nos filhos, mas também Ele usa de misericórdia para aqueles que o amam e que guardam os seus mandamentos. Só para dizer que vimos estudando o primeiro mandamento e vimos a questão do qual é o primeiro mandamento, e depois quais são os pecados, quais são os deveres que o primeiro mandamento exige, e depois vimos quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento. Gastamos algumas semanas especificamente sobre esse assunto, e agora na pergunta 107 vimos qual é o segundo mandamento, e na pergunta 108 vamos ver quais são os deveres que o segundo mandamento nos exige. Então vamos ver a pergunta 108, que vai ser dividida em duas partes. Tá? Como tem material suficiente, vamos dividir em duas partes. Então a pergunta 108 é: quais são os deveres que são exigidos no segundo mandamento? Os teólogos de Westminster chegaram à conclusão de que uma parte dessa resposta é, em primeiro lugar, receber, observar e guardar puros e inalterados todo o culto e todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra, especialmente a oração e a ação de graças em nome de Cristo. Então, receber, observar e guardar o quê? Puros e inalterados o quê? Todo o culto e todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra, dando ênfase especial à oração e ação de graças. Deixando claro que a ação de graças tem a ver com forma de agradecimento. Okay? Segundo lugar, a leitura, a pregação e a audição da palavra. Isso também é exigido no segundo mandamento. Em terceiro lugar, a administração e a recepção dos sacramentos, que são... Quais são os sacramentos? Está faltando não? Não. Exato. Estou tentando induzir vocês ao erro. É só o batismo e a ceia do Senhor. Além do mais, o governo e a disciplina da igreja. Ouvi hoje na pregação o pregador falando de Mateus 18.
Então, Mateus 18, a partir do versículo 15, fala exatamente sobre o governo e a disciplina da igreja. O ministério e a sua manutenção, o jejum e o jurar em nome de Deus e fazer votos a Ele. Aqui vem uma colocação. O jurar em nome de Deus é lícito. Fazer votos a Ele também é lícito. Só tem que tomar um cuidado. Se você jurou, se você fez algum juramento, algum voto, cumpra. Né? É assim que a palavra nos exorta. Mas vamos para a base bíblica para essa resposta. Então, vamos lá. Qual é a base bíblica para o dever de receber, observar e guardar puras e íntegras as ordenanças do culto religioso decretadas na Escritura? Então, vamos pedir que Levi leia, por gentileza, Deuteronômio 32, versículos do 46 ao 47. Deuteronômio 32, do 46 ao 47, que diz... Deuteronômio 32, 46 e 47. Isso. Disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida, e, por esta mesma palavra, prolongareis os dias na terra a qual, passando o Jordão, ides para possuir. Muito bem. Então, estou falando sobre o que? A base bíblica para o dever que temos de receber, observar e guardar puras e íntegras as ordenanças. Então, o que foi lido aqui é que devemos aplicar o coração a todas as palavras que Deus ordenou a vossos filhos. Mas para quê? Para que venhamos a cumpri-la, todas as palavras da lei. Porque esta palavra não é coisa vã. Pelo contrário, ela é a vossa vida. Foi isso que você leu? Ela é a vossa vida. Ok? Anne, pode ler Atos 2, 42? Perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Muito bem, estamos discutindo sobre o dever de receber, observar e guardar puras e íntegras as ordenanças do culto religioso. Atos 2, 42 diz que eles perseveravam, ou seja, eles eram assíduos, eles eram cumpridores, né? Estavam sempre ali perseverando, tanto na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos, como também na comunhão dos santos, no partir do pão, que tem a ver com a ceia do Senhor, e também nas orações. Lu, 1 Timóteo 6, 13 e 14. Diante de Deus, que é tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a proclamação, eu recomendo. Guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Só lembrando, estamos vendo aqui a questão do dever de receber, observar e guardar puras e íntegras as ordenanças. Então, aqui Paulo, recomendando a Timóteo, diz que deve guardar esse mandamento imaculado, ou seja, sem nenhuma mácula, sem nenhuma sujeira, guardando o mandato, mas também irrepreensível até a manifestação de Jesus Cristo. Ok. Mas também nessa resposta, ele dá uma ênfase especial exatamente na oração e também ações de graças. Porque essas ordenanças da oração e ações de graças, no caso, em nome de Cristo, obviamente, são ordenanças estabelecidas na Escritura.
Hermilton, Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graça. Ok, então a Bíblia nos diz que não devemos andar ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, o que nos exorta a Bíblia, que Deus conheça as nossas petições, que falemos para Deus nossas dúvidas, inquietações, pedindo, orando, suplicando, mas também agradecendo com ações de graça. Dina, Efésios 5:20. Efésios 5:20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Mais uma fala, uma palavra que diz que devemos dar graças a Deus por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus por tudo. Seja nas coisas boas, mas também seja nas coisas ruins. Outro elemento que tem nessa resposta é que Deus estabeleceu a leitura, a pregação e a audição da sua palavra como ordenanças do culto. Weider, Deuteronômio 17. Olha, interessante essa passagem. Deuteronômio 17, versículos 18 e 19. Vocês sabem o que significa, né? 17, 18 e 19. Nada, não significa nada. É só a passagem mesmo. Deuteronômio 17, versículos 18 e 19. Também, quando se assentar o povo no seu meio, escreverá para si um traslado desta lei no livro que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para os cumprir. Alguém sabe dizer qual foi o contexto dessa passagem? Por que Deus está falando exatamente dessa passagem? Qual o contexto? Isso. Deuteronômio. Mas o rei já havia sido instituído? Não, então Deus já havia previsto. Sabia que eles iam escolher um rei. E disse aqui a ordenança, que esse rei, quando se assentasse no trono, escreveria para si um translado dessa lei num livro, ele copiaria, num livro. E terá consigo, e nele lerá uma vez por semana. Vai ler uma vez por semana, para que aprenda a temer o Senhor. Não, lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, a fim de guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para os cumprir. Que foi exatamente o que veio a acontecer. Todos os reis liam esse livro todos os dias para cumprir e temer o Senhor. Foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. Porque não seguiram a recomendação de ler, pregar e ouvir a palavra de Deus. Vilma, pode ler? Tá. Vilma, Tiago 1. Interessante, Tiago 1, versículo 21 e 22. Olha só que interessante. Tiago 1, 21 e 22, que diz...
sua palavra é voz encontrada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. Tornai depois nós ficamos sem palavra, não somente ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. Olha só, coisa boa, né? Olha só a exortação que a palavra nos diz. Que eu devo acolher com mansidão a palavra em voz implantada. Acolher, receber, guardar no coração a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Por isso que devemos ser somente ouvintes e não praticantes da palavra. É isso? Não. Devo ser praticante e não somente ouvinte. A palavra não pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. A palavra deve ficar em nós, retida em nós, mas não somente para isso, para que venhamos a pôr em prática aquilo que temos ouvido, de tal forma que não venhamos a nos enganar a nós mesmos. Amazonas, pode ler? Amazonas, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. 2 Timóteo 4, 2. Prega a palavra, inste, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Destaque aí é prega a palavra. Prega a palavra. Quer seja oportuno, quer não. A palavra tem que estar nos nossos lábios. Quando você tiver em qualquer situação, no trabalho, na escola, a palavra vem à nossa mente. Fale. Hoje lembrei agora de uma passagem que diz assim: abre bem a tua boca, que eu encherei. É importante nós devemos ter essa disposição para falar. Que Deus vai fazer você lembrar da palavra que você já leu anteriormente. Óbvio. Deus vai fazer você lembrar da palavra. Então, quer ser oportuno, quer não, que essa palavra venha nos corrigir, nos repreender e nos exortar com toda a longanimidade e também doutrina. Interessante. Muito bem. Essa resposta também nos fala a respeito dos sacramentos, que são 2. É só batismo e ceia do Senhor. E esses 2 sacramentos foram estabelecidos como ordenanças pelo próprio Senhor. É a ordenança do culto divino, portanto, que tenha esses 2 sacramentos. Em primeiro lugar, vamos ver a questão da ceia, que está lá em 1 Coríntios 11, do 23 ao 30, que eu vou fazer a leitura para vocês. 1 Coríntios 11, do 23 ao 30, que diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto toda vez que beberdes em memória de mim. Porque toda vez que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, voltar assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Essa passagem daria várias pregações. Né? Então, a ideia não é
acabar com o assunto aqui. Mas aqui está dizendo que um sacramento é a ceia do Senhor. Eu fiz questão de deixar claro o trecho que diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque tem gente que pensa que por causa do seu pecado, ele não pode participar da ceia. O que a Bíblia está dizendo aqui é que eu devo me examinar, eu devo verificar os meus caminhos maus, eu devo me arrepender. Se eu sou um crente, eu devo me arrepender. Mas eu não posso deixar de participar desse momento que é glorioso. É um momento, poxa, o resumo da história aqui é a comunhão dos santos. São os santos em comunhão ao redor da mesa. E estão comendo o pão e tomando o cálice, que representa exatamente o corpo e o sangue de Cristo. Representa, não quer dizer que seja, não é exatamente aquilo de forma física, né? Mas o é de forma espiritual. Então, o resumo da história não é para que, se você tem algum pecado, você já se arrependeu daquele pecado, você diz: eu não vou tomar a ceia. Tá? A recomendação é clara. E assim, coma do pão e beba do cálice. Por que eu falo isso? Porque a ceia do Senhor é o meio de graça, é o meio de robustecer a nossa fé, é o meio que você tem de ir nós somos soldados, né? Ir para a frente de batalha de forma mais robustecida. É por isso que você não pode negligenciar esse sacramento. Não devemos negligenciar esse sacramento. Agora, por que, por exemplo, nós tomamos o cuidado, a igreja tomou cuidado de não dar a ceia para qualquer pessoa? Primeiro tem que passar pela classe dos catecúmenos, tem que aprender o que é efetivamente a ceia do Senhor. Porque aqui fala: aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, ele vai ser réu do corpo e do sangue. Então é por isso que a gente toma esse cuidado, para exortar o que é realmente a ceia do Senhor, para que a pessoa não venha a comer do pão e tomar do vinho de forma indigna, não sabendo o real significado daquele pão e daquele vinho. Não é simplesmente um pão, não é simplesmente o vinho, representa espiritualmente o corpo e o sangue de Cristo. Por isso que é importante que só venha a tomar aqueles que realmente fizeram a sua profissão de fé. Okay? Bom, não é objetivo aqui, né, estressar sobre esse assunto, mas só para passar essa mensagem que eu acho importante. Mas também tem o batismo, né? O batismo também que é uma ordenança de Cristo. Vou pedir que o Enéas leia para a gente Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok, muito bem. Me veio agora à mente uma pergunta. Vocês não estão falando perguntas? Eu faço para vocês. Por que algumas passagens dizem assim: batizando em nome de Cristo? Não tem o Pai nem o Espírito Santo. Não existe essa passagem? Batizando em nome de Jesus Cristo. Por quê? Por quê? Incoerência, né? Incoerência? Só um resumo? É a regra da interpretação bíblica, né? Se tiver um texto que você julga que ele está obscuro, você vai buscar em toda a Bíblia outros textos que estejam mais claros. Então, eu acredito que essa é a explicação, né? No fundo, concordo com o Enéas, que ele disse que é um resumo, porque Jesus é Deus, né? Então, o batismo é feito em nome de Deus, né? Mas, ok, aquela regra de interpretação bíblica. O texto é obscuro, procure outros textos que estejam mais claros em toda a Bíblia. Muito bem. Também essa resposta falou sobre o governo e a disciplina da igreja. E o governo e disciplina da igreja estão determinados nas Escrituras como ordenanças. Passagem que nos dá base para isso, Mateus 18, 15, né? Mas antes disso, vamos ler aqui 1 Coríntios 5. Eu vou pedir que Daniel leia para a gente 1 Coríntios 5, do 9 ao 13. 1 Coríntios 5, aí depois
Como é que chama o filho de Daniel? Gabriel. Gabriel, prepara para ler Mateus 18, tá? Do 15 ao 17. Hã? O profeta. Isso. Do 9 ao 13. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou aos idólatras. Neste caso, terias que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém de ele, dizendo-se irmã, ou impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. No início ele fala das pessoas que estão não nos associarmos com impuros. Mas essa passagem, ela fala especificamente para os que estão fora ou com os que estão dentro? O que vocês acham? Com os que estão dentro. É por isso que a resposta tem a ver com o governo e a disciplina dentro da igreja. Então faz parte da liderança da igreja exatamente trabalhar esse aspecto, tanto o aspecto do governo da igreja, quanto com relação à disciplina. Então, começa dizendo que não devemos nos associar com os impuros, né? E agora ele escreve que não nos associemos com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Veja que a ideia aqui é alguém que se diz irmão e tem essa conduta, essas obras, né, da carne aqui. Com esse tal, nem ainda com mais. Porque o comer tem a questão da proximidade. Você só chama para comer na sua casa aquelas pessoas que têm proximidade, senão você não chama. Principalmente naquela época. Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Então, a Bíblia nos recomenda que devemos julgar, sim, aos que estão aqui dentro. E os de fora, não se preocupem, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Gabriel, Mateus 18, 15 a 17. Teu irmão pecar contra ti, vai, repreende ti. Se ele te ouvir, pecar-te. Se porém não te ouvir, toma ele contigo, uma pessoa. Pelo testemunho de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não atender, diga à igreja de recusar alguém. E se recusar alguém na igreja, considera a passagem clássica que fala sobre governo e disciplina. Que existe aqui esses métodos que antes de você levar, se você identificou algum desvio de conduta de algum irmão, você não precisa sair espalhando para todos ouvirem, mas vocês dois só, vai com ele só, vai arguí-lo. Se ele te ouvir, se ele se arrepender, ganhaste teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva contigo mais uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento das duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Se ele ouvir, através das duas ou três testemunhas, ok, para por aí, segue o jogo. Mas se ele não atender, diz-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. Então,
na minha interpretação aqui, quando você diz assim, se ele não atender, diz-o à igreja, não é chegar no final do culto e dizer assim, ó, fulano, não. Esse diz-o à igreja, na minha interpretação, é dizer ao conselho da igreja. Embora tenha outras interpretações. Mas a minha interpretação é que esse diz-o à igreja é dizer ao conselho. E o conselho vai tomar as devidas providências. Por que então, esse texto ele fala bastante sobre a questão da disciplina. Mas, se você for voltar o versículo 18... Gabriel, lê o versículo 18 também, por favor, da mesma passagem. Em verdade vos digo que tudo que ligarmos na terra terá sido ligado aos céus, e tudo que desligarmos na terra será sido desligado aos céus. Então, aquilo que você ligar na terra também será ligado aos céus. E o que for desligado na terra terá também sido desligado nos céus. Se você voltar um pouco mais, você vai ver que Mateus 16, o versículo 16 e versículo 19, fala a mesma coisa. A questão, isso tem a ver com o governo da igreja. Então, aquilo que você ligar ou desligar tem a ver exatamente com essa questão do governar a igreja, e também esse ligar e desligar tem a ver com receber e como é que eu diria? Usar um termo errado, mas expulsar, não, desligar, né? Excomungar pessoas. Excomungar. Então, o receber pessoas e o excomungar pessoas faz parte do governo da igreja. Ok? Alguém tem alguma dúvida até esse ponto? Segundo mandamento. Como é que a gente liga isso com o segundo mandamento? Pronto. Eu vou passar essa pergunta para vocês. Como é que você faz para ligar esses elementos que acabam de ver com o segundo mandamento? O que vocês acham? Aliás, qual é o segundo mandamento? Não ter ídolos, né? Não ter ídolos. O que o não ter ídolos tem a ver com isso? Porque o segundo mandamento, ele fala: não farás para ti imagem de escultura, nem qualquer outra coisa que venha substituir Deus. Já. E não devemos adorar a isso que foi construído, não devemos adorar de forma alguma. E aí diz que ele é o Senhor que vinga a iniquidade dos pais nos filhos, mas também ele exerce misericórdia até 1000 gerações com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, com relação tem uma pergunta aqui, com relação ao verdadeiro culto a Deus: quais são os 3 deveres impostos ao povo de Deus? Responda a pergunta: receber o verdadeiro culto, observar o verdadeiro culto e preservar o verdadeiro culto. Então, é receber, observar e preservar. Okay? Evitando que qualquer coisa que seja introdução humana venha a fazer parte do culto, certo? Outra pergunta aqui que eu acho importante, acho que o irmão Paulo chegou a falar sobre isso, como é que essa obrigação de essas 3 obrigações têm sido negligenciadas nos dias de hoje? De receber, observar e preservar. Isso tem acontecido nos dias de hoje? Resposta: sim, né? Em nossos dias tem acontecido muito essa questão. Basicamente por causa da ênfase na dignidade e também na liberdade do homem. Se você faz crescer o homem, com certeza você está tentando diminuir Deus, diminuir a majestade e a autoridade de Deus. Então, se você faz um culto que é antropocêntrico, com certeza Deus não faz parte desse culto. Pelo contrário, o culto tem que ser cristocêntrico.
Cristo está no centro de todo o culto, certo? Aí alguém chegou a falar, foi uma pergunta relacionada. A sinceridade não é mais importante do que a verdade? Se eu sou sincero, sinceramente errado. Pessoas sinceras, alguém chegou a falar aqui. Isso, exatamente. Inferno cheio de boas intenções. Sinceridade não é suficiente. Tem que ter a verdade. E a verdade está nas Escrituras. E também, uma pergunta também para vocês. Será que existem igrejas, até as consideradas evangélicas, que, de certa forma, anulam essa obrigação de se manter a pureza do culto? Acho que existem igrejas que não se sentem obrigadas a manter a pureza do culto? Sim ou não? Sim, há várias igrejas. Várias. Né? Há várias, exatamente porque aquilo que o irmão Amazonas falou. Se na Bíblia não diz que não pode, então pode. Né? O que é um erro. O que é um erro. A Bíblia diz como deve ser o culto. Então, restringe-se àquilo que a Bíblia falou. Tá? Tem uma coisa que é importante ser dita. Tem, assim, a questão do princípio regulador do culto. Ok. Mas, por exemplo, tem coisas específicas que não precisa ser dito. Por exemplo, o templo pode ser feito de container? Não pode. A Bíblia não fala nada. Tem tantas certas coisas que não faz sentido, né, a gente ir por esse caminho. O banco tem que ser de madeira, de lei, ou pode ser aquelas cadeiras de plástico? Percebe que tem coisas que o culto pode ser feito numa casa? O culto pode ser feito debaixo de uma árvore? Desde que siga o princípio do culto. Né? Mas tem coisas que não... Tem que ter microfone. Tem que ter um grupo que cante. Precisa ter instrumentos musicais. Percebe que tem coisas e coisas. Né? Não estou querendo nem criar polêmica. Quais são as 4 esferas da vida humana em que se devem exercitar as ordenanças do culto divino? Quais são as 4 esferas da vida humana? Primeiro, na esfera individual do cristão, porque na minha vida eu presto culto a Deus, porque minha adoração ela é em espírito e em verdade. Na família cristã, nós também prestamos culto a Deus. Na igreja também, então terceiro, igreja, prestamos culto a Deus. E também na nação cristã, também prestamos culto a Deus. E o culto tem que ser de acordo com a palavra. Amém? Espiritual, muito bem. Os 3 mandatos de Deus. Está lá no Gênesis. Irmãos, que Deus nos abençoe. Graças a Ele, porque Ele tem nos ensinado. E que esse ensinamento possa ser útil para que venhamos a praticar e não sermos somente ouvintes, mas praticantes da palavra dele. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos nessa manhã louvar e engrandecer o Teu santo nome, porque, ó Deus, Tu és digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, que deve ser prestada a Ti em espírito e em verdade. Como vimos aqui, ó Pai, o culto de celebração do Teu nome deve ser feito de acordo com aquilo que Tu mesmo já revelaste nas Sagradas Escrituras. Que Tu, ó Pai, mais uma vez, nos livre de nós mesmos,
porque muitas vezes queremos introduzir elementos que tu não ordenaste. Ó Deus, que possamos ser sempre fiéis às Sagradas Escrituras, que não viemos desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas que, ó Pai, possamos seguir firmes e que lá no último dia, ó Pai, possamos ser vistos por Ti como obreiros aprovados, aqueles que manejam muito bem as palavras da verdade que estão já escritas, reveladas nas Sagradas Escrituras. Abençoa a Tua igreja, ó Pai. Seja com cada um de nós, continua nos abençoando, nos ensinando através da Tua palavra. Seja com a Tua igreja. É o que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém.